Muito boa noite, seja bem-vindo ao Pontos de Vista. Aos domingos entramos em sua casa para sempre lhe fazer a análise daquilo que foram os acontecimentos da semana com os nossos comentadores residentes, José Jaime Macuana e Fernando Lima. Boa noite, os dois. Vou começar hoje pelo Jaime Macuana, olhando para os temas da semana. O Jaime escolheu a nomeação do novo administrador de Quelimane. Jaime. Boa noite. Eu escolhi este tema porque foi um assunto que sempre ocupou-nos este espaço, a relação complicada que existia entre o antigo administrador e o presidente do Conselho Municipal. E este novo administrador dá a ideia de que vem já com boas intenções e que parece que desta vez as coisas vão ser um pouquinho diferentes em Quelimane. Ora, chama-me isso é bom, sem dúvida, mas chama-me a atenção a um ponto, é que nos últimos tempos houve um certo recuo em termos do que é o quadro legal neste processo de descentralização, e uma das coisas que ocorre são esses conflitos entre instituições, indivíduos, e que as coisas só vão bem quando as pessoas têm alguma boa vontade. Ora, eu creio que as coisas não deviam ser assim, porque, de fato, o processo da descentralização é um elemento importante sob o ponto de vista da expansão democrática e também sob o ponto de vista de criar as bases para que haja um desenvolvimento mais inclusivo e de base local. Então, acho que é importante que pudéssemos retomar mais uma vez este debate sobre este assunto e vermos o que é que, de fato, foi feito nestes últimos anos e a que se deve este recuo que está a ser visível em muitos aspectos. Só para nós termos um exemplo, em setembro foi finalmente, depois de 10 anos, aprovado o decreto que cria a estrutura do governo provincial. Ora, é uma estrutura que foi pensada por anos e anos, mas o que nós temos agora não passa simplesmente de uma réplica daquilo que é o governo central. Ou seja, todo aquele debate que houve por anos e anos não está refletido naquilo que é o quadro legal que sai nestes últimos anos. Então, creio que é importante que haja alguma oportunidade para que de fato volte a se pensar naquilo que deve ser o nosso processo de descentralização no nosso país. Sempre as pessoas acima das instituições, é um grande debate que está na ordem do dia. Eu recomendaria um livro que é extraordinário nesse aspecto do Acemoglu, Porque as Nações Falham. Em detalhe discute exatamente isto. Os países que mais falharam, o grande problema é que as pessoas sobrepuseram-se às instituições. Portanto, as instituições tornaram-se meras passadeiras para as pessoas e não são as instituições que se consolidaram para as pessoas se ajustarem nelas. Sim, desculpe só. E em relação a este ponto, de forma mais específica, o decreto atual é, para mim, problemático. Por quê? Porque ele decorre do decreto presidencial que cria os ministérios do governo central. Ou seja, o pensamento estratégico sobre a descentralização que foi sendo construído nos últimos 20 anos ou mais, perde-se. E isto deve ser visto com alguma preocupação, porque é algo que estava a ser relativamente consistente, que se perde nesses últimos tempos com o quadro legal que tem vindo a sair nestes últimos anos. Muito bem, essa obra que eu estava a referir, ela discute muito seriamente sobre esta questão, porque as nações falham, e apresenta muitos exemplos. É um livro no qual um país como o nosso se revê totalmente naquilo que está a acontecer. Muito bem, Fernando Lima escolheu o assunto como violência sobre a mulher. Boa noite. Esta semana
a filha de Samora e Graça Machel foi alvo de notícias e manchetes pelos piores motivos, ou seja, foi agredida pelo seu companheiro, pelo seu namorado. O importante e aquilo que eu quero realçar é o facto de forma voluntária, Josina Machel achou que deveria relatar e deveria tornar pública esta agressão, uma agressão violenta. Aparentemente ficou sem uma das suas vistas. É assim, habitualmente nestas coisas de debate sobre a violência sobre a mulher, sobre a violência doméstica, há muitos estereotipos, nomeadamente que isto só afeta os pobres, só afeta aqueles cidadãos mais desfavorecidos. Os outros segmentos da sociedade passam por cima destes problemas. E também, e já agora falamos de violência doméstica, outro estereotipo é que isto só afeta as mulheres, quando os inquéritos que têm sido feitos mostram que também os homens são alvo de violência doméstica. O outro ponto que me parece importante é o facto de a família Machel estar por detrás, digamos, em última análise, desta prova de solidariedade para com a Josina Machel e recordar e chamar à colação numa outra questão que surgiu não há muito tempo, de um dos seus membros ou um dos seus familiares também ter tornado público o facto de ter falecido vítima de HIV-Sida. Mais uma vez, aqui estávamos perante um facto de o HIV-Sida não ter rostos, não ter vítimas, e, portanto, num país em que há muito estigma e que há muitas interrogações sobre esta questão, naquele momento foi muito importante aparecer uma pessoa a dar a cara sobre este problema. Nós somos hoje uma sociedade de mercado, uma sociedade com todos os tiques de sociedade de mercado novo riquista, em que as revistas cor-de-rosa mostram os segmentos mais afluentes da nossa sociedade em carros de luxo, em roupas de marca. Ora, a sociedade, de facto, tem as festas de glamour, os fogos de artifício, o champanhe francês, mas também tem estes aspectos mais tristes e mais negativos, nomeadamente as agressões, os empresários que vão à falência não são só empresários de sucesso, e as pessoas que são atingidas pela doença do século, o HIV-Sida. Muito bem, vamos olhar então para os temas que elegemos para esta noite. Vamos começar por analisar esta declaração importantíssima feita pelo presidente Filipe Jacinto Nyusi esta semana, a dizer então que ordenou as forças de defesa e segurança a cessarem um desarmamento coercivo da RENAMO, que está disponível para conversar. Fernando Lima, vou começar por ti. O sentido desta afirmação, numa altura em que circulavam dúvidas sobre até que ponto o Presidente da República estava por dentro da estratégia das Forças Armadas de resolver, digamos, militarmente o conflito que se colocava. Esta declaração, numa assentada, parece querer responder a muitas dessas perguntas. Eu penso que quero responder. Agora, não sei se responde. E é assim, o contexto em que esta declaração surge é muito importante. Nós dissemos aqui que este regresso às armas, às balas, à violência, era uma questão de tempo, era uma questão extemporânea. Quando os caixões começassem a chegar, haveria de haver alguém ponderado e alguém de bom senso que apelaria de novo ao diálogo. O Presidente, para além de dizer que mandou parar
a recolha compulsiva das armas da Renamo, um eufemismo para dizer que havia, de facto, uma ofensiva em curso contra os redutos conhecidos de elementos armados da Renamo. Disse outras coisas que também me parecem importantes. Disse, nomeadamente, que ouviu o clamor popular e disse também que, ou fez recordar às Forças Armadas e às Forças Paramilitares que ele é o comandante em chefe e que, quando os militares fazem o seu juramento de bandeira, juram respeitar as ordens do comandante em chefe. Não sei se isto responde à questão do Jeremias Langa, nomeadamente no sentido de passar a mensagem que, na sua perspectiva, deve haver diálogo, não deve haver recolha compulsiva de armas e, portanto, abrindo de novo a porta para que se fale, nomeadamente para que Filipe Nyusi fale com Afonso Dhlakama. Ora, a semana não foi só apenas a declaração de Filipe Nyusi. Esta declaração de Filipe Nyusi foi precedida de uma nova visita a Maputo de Jesse Crocker, o antigo subsecretário de Estado norte-americano, acompanhado de Ket Mazire, o antigo presidente do Botsuana, uma figura muito querida, nomeadamente em relação à Renamo. Também esteve aqui o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, que esteve com o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, esteve com o Presidente da República e esteve com a direção da Renamo. Eventualmente, estes factos, de algum modo, demonstram que o diálogo não deixou de existir e que continuam a haver várias iniciativas, nomeadamente iniciativas de caráter internacional, para pôr nos trilhos corretos de novo o diálogo. Também a Renamo se encontrou com os mediadores e é importante falar deste encontro pelo seguinte, porque depois do famoso circo da Beira para o desarmamento compulsiva dos guarda-costas de Afonso Dhlakama, criou-se um sentimento negativo em relação aos mediadores. E, portanto, este passo de os mediadores se encontrarem com a Renamo é muito importante e é importante no sentido de afastar a frieza e os pontos de interrogação que havia em relação aos mediadores. Finalmente, eu acho que foi importante a declaração de António Muxanga de resposta à declaração do Presidente Filipe Nyusi, mas a Renamo está a estudar com mais detalhe todas as implicações desta declaração, nomeadamente se, em termos práticos e no terreno, está a ser cumprida a diretiva presidencial. Zé Jaime, como é que interpreta esta declaração do Presidente Nyusi, tantas vezes posto em causa, levantaram-se muitas dúvidas se seria esta a estratégia do Presidente, dúvidas essas até legítimas, porque o Presidente prometeu toda a disponibilidade para trabalhar pela paz, incluindo ajoelhar-se, se fosse necessário, para ter paz no seu discurso inaugural, e causou alguma estranheza ver a via militar a ser a opção assumida pelo Presidente, e por isso espalhou-se esta ideia de que eventualmente o Presidente não estaria dentro desta estratégia. Com esta declaração, acha que o Presidente conseguiu passar a mensagem que, de alguma maneira, parece ficar claro que queria passar, de que é ele que está ao comando? Bom, primeiro, devemos saudar o nosso chefe de Estado por esse gesto corajoso de oficialmente, ou ao menos formalmente, dizer que recua de uma decisão que claramente é insana, sob todo o ponto de vista em relação àquilo que é a estratégia, aquilo que é viável para o nosso país. Repito, é uma estratégia insana, esta de nós entrarmos num conflito. E aqui é preciso sempre estarmos a repisar
uma coisa. Criou-se uma ideia de que aqueles que acham que esta não é a via, concordam que a RENAMO tem armas. O ponto não é este. O ponto é que a perspectiva estratégica de que exista um exército no país e que exista um Estado que controla todos esses meios é legítima e deve ser a nossa visão como país. A questão que se coloca é como é que nós estamos a fazer isso, se é a forma mais sustentável disto estar a ser feito. E eu ainda penso que essa forma não era, por isso é que eu acho que é bom que o chefe de Estado tenha tomado a decisão de anunciar ao menos formalmente, de que esta perspectiva vai ser abandonada. Agora, se finalmente o chefe de Estado estaria já a implementar a sua visão de como é que vai ser a paz ou este processo todo, eu ainda tenho dúvidas. Por que eu tenho dúvidas? E isto liga-se a outra coisa que o nosso chefe de Estado diz. Ele disse que é importante que nós passemos a nos concentrar nas soluções e não a remoermos os problemas. Mas aí eu discordo, porque por causa das dúvidas. É que nós tivemos uma situação em que há menos de 10 dias nós tivemos o governo em plena Assembleia a dizer que a estratégia de desarmamento compulsivo continuaria. E de forma ostensiva. E nós estamos a ter agora o chefe de Estado a dizer que ela vai ser, não sei, quer dizer, e depois tem uma certa semântica nisso. Alguns dizem que vai ser aligerada, outros dizem que vai ser mudada. Então, quer dizer, as coisas não estão claras. E é exatamente por causa disso que eu acho que é de capital importância que nós continuemos a discutir o problema de desarmamento, porque parece que ainda não estamos a entender muito bem qual é o problema que está aqui. E o que é que faz com que o chefe de Estado se mantenha silencioso em relação a este assunto, porque grande parte do tempo, de fato, o chefe de Estado não colocou de forma explícita a sua posição em relação a este assunto. Ele manteve-se silencioso. E quando ele intervém, ele diz que vamos mudar. Quer dizer, penso que esta deve ter sido uma das coisas mais explícitas que ele disse em relação a este assunto, mas numa abordagem que contraria aquilo que o governo vinha fazendo. Então, essas idas e vindas todas e o fato de nós estarmos há 20 anos nisto, a mim leva-me a crer que parece que ainda não conseguimos entender qual é o problema de nós ainda termos homens armados da RENAMO e a dificuldade que estamos a ter de conseguir desarmá-los de forma sustentável. Então, por isso, ainda acho que deve haver espaço, sim, para haver uma discussão profunda, porque se nós não discutirmos de forma profunda este assunto, vamos cair no mesmo erro que houve esses 20 anos, em que nós supomos que o problema estava resolvido, mas depois estamos a ver, não está, e mesmo agora, nesta fase destes passos, nós pensamos que estamos perto de uma solução, mas não estamos. E mais ainda, creio que o chefe de Estado, ao dizer que as pessoas têm que vir com soluções, penso que ele negligencia um ponto, é que as soluções de fato já vieram, várias delas, mas parece que cada uma das partes tem uma solução ideal, e por ter uma solução ideal, ela bloqueia a possibilidade de aceitação das soluções que são postas na mesa. Então, já falta o compromisso. Aí está. Então, nós ainda precisamos refletir profundamente sobre os problemas que fazem com que este impasse dure tanto tempo, que este problema persista por mais de 20 anos e que, à medida que nós estamos a pensar que chegamos perto de uma solução,
depois damos-nos conta que afinal não temos solução nenhuma. E acho que é nesta perspectiva que se abre agora, que seja um debate mais amplo, que temos que explorar justamente os pontos que fazem com que a solução definitiva para esta questão nunca mais seja posta à mesa e seja implementada. Fernando, pairou no ar a ideia de que o Presidente não teria sido suficientemente explícito na sua declaração, se teria dito que mandava parar ou que instruía as Forças Armadas a uma maior ponderação no processo de armamento. Do ponto de vista prático, isso faz alguma diferença ou não? Faz toda a diferença. Aliás, a minha interpretação é que os setores que não estão de acordo com o parar da recolha compulsiva de armas, exatamente usaram a semântica e carregaram e enfatizaram o ponto da ponderação e, de algum modo, tentaram pôr aí no sótão a questão do parar. Por isso mesmo, a posição da Renamo de dizer queremos ver na prática como se efetivam as diretivas do Presidente Nyusi, depois de, num primeiro momento, terem, digamos, aplaudido quase sem reservas a declaração do Presidente Nyusi. Eu penso que não é inocente essa interpretação e esse ênfase de determinados setores em relação à palavra ponderação, porque claramente, e como o Zé Jaime aqui já enfatizou, esta declaração do Presidente Nyusi surge poucos dias depois de os membros do seu governo, a pé juntos, acharem que esta era a solução para resolver o problema da... O que é que acha que mudou em praticamente uma semana? Bem, para além dos... Entre a ida do Governo ao Parlamento e esta declaração dos elementos arrolados anteriormente, eu acho que quando estamos a discutir uma nova tranche de emergência do FMI, há factos que são públicos, há factos que, digamos, ficam no silêncio ou no recato dos gabinetes. É sabido que o FMI não gosta de fazer declarações de conteúdo político ou ideológico. Basicamente, gosta de aconselhar, gosta de dizer que nota, ou seja, os seus comentários públicos são sempre muito suaves, mas para que nós tenhamos acesso aos 283 ou 286 milhões de dólares no próximo mês, portanto, em meados de dezembro, Moçambique comprometeu-se a incitar uma série de reformas. Aliás, temos aí as reformas já da taxa de juro, vão mexer agora no orçamento para 2016, mas claramente, e em termos políticos, o FMI costuma falar assim: não é da nossa competência, mas vocês têm que resolver os vossos problemas políticos, nomeadamente o conflito com a Renamo, nomeadamente os raptos, porque os raptos também fazem disparar o câmbio. Isto são elementos muito importantes. Um segundo elemento que também me parece importante, embora não de tão grande importância. Primeiro, criou-se um grande mal-estar em relação a uma determinada mensagem que foi passada com a presença de Filipe Nyusi em Angola e o elogio ao modelo angolano. E depois o facto de esta sexta-feira virem a Maputo uma série de partidos libertadores que a interpretação que se gerou foi no sentido de que estes partidos libertadores vinham também ungir e apoiar uma solução musculada do governo de Moçambique contra a Renamo. Já queria ver o seu comentário também.
Exatamente. Estas missões que o Fernando referia aqui, internacionais, esta conferência dos países, dos partidos políticos dos antigos movimentos de libertação da África Austral, acho que terão tido alguma preponderância nesta decisão do Presidente? Bom, eu não sei, porque isso é o factual, ou você sabe ou não sabe. Mas eu penso que mesmo que o Presidente não tivesse que ponderar orientações do FMI, do ponto de vista de estratégia política, seria péssimo. Primeiro, nós estamos à beira de um momento difícil sob o ponto de vista econômico, que potencialmente pode criar, não digo que vai, potencialmente, se a crise for aguda, pode criar alguma instabilidade social. Aumento de preços, aquelas coisas, etc. Seria um erro crasso que o governo se metesse em duas frentes extremamente complicadas. Uma frente militar, por um lado, uma frente econômica e com fortes implicações sociais. E ainda por cima, nós estamos a entrar numa fase muito crítica do ano, que é as soluções dentro da base de apoio do próprio governo. Então, vamos lá ver se desta vez, de fato, já existe este consenso e se nós estamos diante de uma solução já mais, vamos dizer, consistente, definitiva em relação a esta crise. E eu ainda tenho dúvidas, ainda sinto que existe nisto algum elemento de conjuntura em si, que, bom, só com o tempo é que nós vamos ver se, de fato, é uma solução mais estrutural. Vamos avançar para o segundo tema, que tem uma relação intrínseca com o primeiro, na verdade, tem a ver com o custo de vida. Aproximam-se tempos difíceis, o Banco de Moçambique voltou a aumentar as taxas diretórias. Há muitos anos que o Banco de Moçambique não mexe nas taxas diretórias nesta altura do ano. Estamos na altura de maior consumo. Claramente o banco quer criar uma maior atração no consumo. Isso vai ter repercussão do ponto de vista da redução do investimento. O Fernando, queria ouvimos esta semana os empresários, nomeadamente da CTA, virem a ameaçar aumentar preços na quadra festiva face à situação do dólar. Sabemos que a nossa economia é essencialmente de importações. O cenário, se olharmos para aquilo que é a experiência, por exemplo, do que sucedeu em 2005, 1 de dezembro, em que as pessoas vão manter o padrão de consumo, independentemente da situação em que nós estamos, os preços vão subir, as pessoas mantêm o padrão de consumo, a renda não é suficiente, chega-se a janeiro e depois com um cenário como as contas públicas não estão bem, a possibilidade do governo dar 13º em termos reais, não em termos políticos. Portanto, se se guiasse pela realidade objetiva dos números, o governo não ia dar o 13º, mas já sabemos que nestas coisas nem sempre a realidade não é igual dos números. Mas perante um cenário desta natureza em que o nível de endividamento público do Estado não permite recorrer, portanto, pagar o 13º, as pessoas chegam ao final de janeiro, não têm dinheiro, têm que pagar matrículas, têm que pagar isto, o transporte sobe, como já estamos a ouvir a dizer, os alimentos sobem. Digamos, o combustível certo para um ambiente de instabilidade social nos primeiros meses do próximo ano. Bem, eu antes de... Como é que antevê estes momentos difíceis que se vêem aí? São muitos pontos no mesmo ponto. Eu antes de vir para o estúdio passei numa loja, num bar, para comprar um pacote de café, e o pacote que eu pagava 790 meticais está a 950. E este bar, porque é politicamente correto, fez uma cartinha para todos os seus clientes a explicar que o café subiu de 790 para 950 porque importa o café em grão,
e, portanto, se a taxa do dólar é diferente, ela também tem que aumentar nos preços. Isto para dizer o seguinte, eu acho que a CTA não fez uma análise muito séria sobre a atual conjuntura. A CTA não tem que ameaçar com o aumento de preços. Os preços vão aumentar em função de custos, em função de custos nas importações determinados pelas taxas de câmbio. O que me leva para outra questão, e esta questão eu penso que é importante. Nós precisamos, de facto, de uma confederação empresarial independente que toma posições sobre a economia, sobre o momento político, de forma independente, de forma clara, em defesa dos empresários e das empresas, e não a reboque do Partido Frelimo, não a reboque do regime. O que é que acha que falhou nessa estratégia da CTA? Não, a questão que falhou, ou que tem falhado ao longo dos últimos anos, manter um dólar a um preço artificialmente baixo, protege quem? Os exportadores ou os importadores? Claramente os importadores. Os importadores. Logo, e eu concordo que na CTA... Ou seja, enquanto essa situação se manteve, nunca se pronunciaram. Sim, exatamente, porque aquele dólar baixinho, artificialmente baixinho, argumentam muitos economistas, protege quem importa arroz, quem importa trigo para as moageiras. Portanto, essas pessoas é que saem beneficiadas com que é essencialmente esse o modelo dos empresários baixinho. que nós temos. Exatamente. O segundo modelo, a segunda questão que mostra que o rei vai nu, defender taxas administrativas, taxas de câmbio administrativa. Jeremias, nesta altura do campeonato, o que é que nós queremos? Queremos que o governo diz que o dólar é a 40 e depois nós vamos ali no bazar trocar a 60. O dólar esta semana chegou aos 60. Ora, a CTA não vive na realidade de Moçambique. Quer outra vez câmbio paralelo, mercado negro, o câmbio com o Banco de Moçambique, as pessoas vão lá com uma credencial oficial levantar aquelas divisas e depois toda a gente que quer fazer um tratamento na África do Sul ou viajar vai comprar os dólares no bazar ao câmbio do mercado negro. Ora, uma das coisas interessantes e importantes que se passou foi com a liberalização dos câmbios, deixou de haver o tal mercado negro, ou seja, o mercado negro foi incorporado no mercado tradicional, ou seja, foi chamado de mercado secundário. Portanto, eu acho que a CTA andou mal e não reflete a atual conjuntura. Também o Banco de Moçambique deve fazer as suas próprias reflexões e ver se, de facto, estas medidas que está a tomar, já depois da reunião com o FMI, ou seja, depois da reunião com a última delegação do FMI que esteve aqui, se não deveriam ter sido tomado antes, porque todos sabemos que o dólar estava sobreaquecido, incluindo os oficiais do banco, mas era importante... Mas esta era a estratégia da política monetária do Banco de Moçambique. Claramente, se olharmos para os últimos 11 meses, digamos, excluindo este, era sempre a reduzir as taxas diretórias. Certo, mas o Jeremias está-nos aqui a colocar um cenário em que estamos a empurrar para o fim do ano a fatura toda. Felizmente, se calhar, e eu penso que o Governo aprendeu com as lições dos protestos populares anteriormente, estamos a espaçar o aumento dos preços, ou seja, a primeira vez que aconteceram os protestos, ou seja, o Governo chutou os aumentos dos preços para o fim de janeiro, mais concretamente
para o dia 2 ou 3 de fevereiro, um mês que tradicionalmente ninguém tem dinheiro neste país. Ora, nós assistimos aos aumentos em setembro, em outubro, alguns dos itens mais críticos, água, luz, pão, foram aumentados. Eu insisto, gostaria de ver a fatura dos combustíveis. Esta semana assistimos a mais um fenómeno interessante nos combustíveis, ou seja, os combustíveis vieram abaixo dos 40 dólares o barril. Sim, dos 40 dólares por barril, o que são más notícias para o gás. Portanto, em resumo, é preciso, por um lado, chamar os nomes devidos aos bois. Por exemplo, cria-se este equívoco que, mexendo nas taxas, vamos influenciar a taxa de câmbio. Não. Eventualmente, mexendo nas taxas, secando os câmbios, cortando nos créditos, portanto, limitando a margem de manobra dos bancos comerciais. Eventualmente estamos a atuar sobre a inflação deste ano, mas sobretudo sobre a inflação para 2016. Mas não vamos mexer na taxa de câmbio. Ora, eu acho que é importante uma declaração do presidente Filipe Nyusi, no sentido que a fez, complementarizada com as medidas que o José Jaime está aqui a defender. Que não haja raptos, porque os raptos fazem com que os nossos dólares sejam guardados lá fora e não sejam guardados cá dentro. Neste momento há uma grande escassez de dólares. Portanto, as forças de defesa e segurança também têm que estancar estes elementos que nos trazem estabilidade, que trazem um bom ambiente, que melhoram a nossa imagem, nomeadamente com as agências de rating. Porque o crédito que o FMI nos vai dar é apenas uma almofada, exatamente para meter mais dinheiro, para equilibrar a balança de pagamentos no mercado e para resolver alguns problemas pontuais de dívida externa com que nos deparamos neste momento. Bem, vamos observar o nosso intervalo, voltamos na segunda parte, vou dar a oportunidade então ao José Jaime para também se pronunciar sobre esta matéria. Não sai daí, voltamos no instante. O que torna a STV Notícias diferente é que lhe dá informação em tempo real. Muito bem, estamos já na segunda parte deste Pontos de Vista. Continuamos a olhar as matérias. Tínhamos terminado neste ponto que tem a ver com o custo de vida. Seja me ter aqui um olhar teu aqui do ponto de vista de política económica, sobretudo para o nosso governo. O primeiro grande teste que está a ser colocado a este governo, ao presidente Nyusi, face a este conjunto de situações que é expectável que aconteça se a situação continuar a deteriorar-se do ponto de vista de custo de vida. Não é propriamente uma coisa nova, sempre que o custo de vida sobe, as pessoas, sobretudo de menor renda, são claramente as mais fustigadas e gera-se imediatamente um movimento social, um levantamento social. Queria ouvir a sua opinião. Numa altura em que se está a preparar o Orçamento de Estado já para 2016, o seu plano económico e social, que o Presidente faz um primeiro ano de governação e vai entrar para um segundo ano debaixo deste manto. O que é que nós podemos esperar? Bom, primeiro, choques externos e ciclos económicos existem, fazem parte da vida. Portanto, os governos têm que estar prontos para isto. O ponto crítico nisto tudo é se as medidas para responder a estes choques vão ser medidas que resolvem
problemas conjunturais ou problemas estruturais. E um dos problemas estruturais que tem sido levantado é de um crescimento sem base produtiva. Estudos do IES mostram isso, etc. Então, nós, neste momento, estamos, entre outras coisas, com um problema de custo de vida que advém pelo fato de sermos uma economia que é importadora líquida dos bens básicos de consumo. Mas essa discussão é antiga. Pois. Portanto, a questão da substituição das importações, diversificação da economia, é uma questão recorrente. E a questão que se coloca neste momento é o que é que vai acontecer sob o ponto de vista de política econômica, sob o ponto de vista de estratégia econômica, que vai reverter este quadro. Portanto, estes problemas estruturais são sobejamente conhecidos. Outro ponto é a questão da taxa de câmbio. Sabemos muito bem que a taxa de câmbio, entre outras coisas, foi mantida a esse nível pela entrada também de doações, que agora são menos. E ainda das mais-valias. Doações, mais-valias, etc. E estamos a entrar num momento extremamente crítico nisto tudo. Qual é? É a negociação dos contratos do LNG, que poderia, talvez, aliviar um pouco a questão da taxa de câmbio. E isso nos põe numa posição extremamente frágil, sob o ponto de vista de negociação com as empresas, que é um elemento importante a se levar em conta. Então, para mim, a questão é como é que o governo vai resolver estes problemas que estão a acontecer agora, sendo uma perspectiva apenas da conjuntura em si, sem olhar para o elemento estratégico, ou vai olhar para esta questão de forma estratégica, tentando atacar os elementos estruturais. Sendo certo que os empresários. Um ataque estratégico, estrutural ao problema, leva tempo. Leva tempo, mas só que é preciso começar a dar o passo. Como se diz? Para você caminhar 1000 quilômetros, precisa dar um pequeno passo. Né? Então, este aqui é o ponto. E sobre os nossos empresários são produto desta economia de rendas, rent seeking. Ou seja, são empresários que importam, são importadores, nunca, ao menos de forma estruturada, se configuraram como uma parte da solução para a questão da substituição das importações, para a questão do aumento da base produtiva desta economia. São eles que especulam com terra, que empolgam os preços da imobiliária e que vivem basicamente de rendas. Portanto, a economia que tem esta bolha toda, que está prestes a estourar, o que vai fazer é o quê? É que muitos supostos empresários deixem de existir porque eles de fato não são. Alguns deles não são. Então, é importante, retomando o ponto que o me disse, é importante que a nossa classe empresarial também seja mais responsável. Portanto, ela deve ser um elemento de pressão para que as políticas que possam resolver esses problemas estruturais sejam de fato implementadas neste país. Que se deixe de ter uma base, uma economia sem base produtiva, que é frágil, ou seja, é vulnerável a choques e vai fazer com que muitos desses supostos empresários a curto prazo deixem de ser. Então, também precisamos de uma classe empresarial que tenha um pensamento mais estratégico, que ela possa também aprender a assumir alguns riscos, que certamente isso também contribuirá para que se consolide como uma classe empresarial forte e sustentável. Então, acho que aqui existem muitas coisas que implica que todas as partes, de fato, assumam a necessidade de se pensar em soluções estruturais, sem dúvida, sem deixarmos a necessidade de termos que resolver os problemas conjunturais que existem neste momento.
sendo que as soluções conjunturais são normalmente aquelas que popularmente os governos gostam mais de adotar, porque nenhum governo gosta de ser impopular perante os seus eleitores, e nós percebemos isso. Sim, mas só que aí é onde está a equação do desenvolvimento. É empurrando o problema com a barriga. É você tentar vencer esses ciclos viciosos, essas armadilhas, e fazer com que os problemas estruturais que fragilizam a nossa economia e entravam o nosso desenvolvimento possam ser superados. Então, se nós não conseguirmos fugir dessas armadilhas, nós vamos estar vulneráveis a essas crises cíclicas. O problema é este. Muito bem, vamos avançar para o terceiro ponto. A Assembleia da República discutiu e aprovou na generalidade esta semana o projeto de lei das telecomunicações. Ainda é na generalidade, portanto o projeto segue agora para a especialidade, ou seja, o nível das comissões especializadas, para ser discutido em detalhe, e aí sim, de acordo com os pareceres destas comissões especializadas, o projeto volta para a plenária para uma aprovação definitiva. É esse o modelo de funcionamento da Assembleia da República, e desde já nesta lei salta à vista uma questão que gerou uma polémica. Eu vou começar aqui pelo Fernando, que é a questão do proponente desta lei, que é o Ministério dos Transportes e Comunicações. Portanto, o Governo ter introduzido um artigo, o artigo 63, em que o Governo, portanto, se dá poderes para determinar a instalação de sistemas de interseção legal de comunicações, portanto, e vulgo escutas telefónicas. Escutas telefónicas. Fernando. Bem, é assim, acho que a pessoa que preparou, ou as pessoas que prepararam esta lei, no que concerne às escutas telefónicas, devem ter muito mais notas a direito constitucional, porque a questão das escutas telefónicas, que são claramente uma invasão da privacidade dos cidadãos, tem a ver com um capítulo muito fundamental e muito estruturante das próprias Constituições, ou seja, os direitos, garantias e deveres dos cidadãos, aquilo que, por exemplo, os americanos chamam Bill of Rights. Então, não pode ser um artigozinho en passant a dizer que entidade competente estabelecerá como se fazem as escutas telefónicas. E este é o meu entendimento em relação ao argumento de se é constitucional ou não é constitucional. Eu penso que deve ser afastada todo o debate sobre a constitucionalidade das escutas telefónicas, porque os desafios das nossas sociedades, das sociedades modernas, e estamos a acompanhar todos os desenvolvimentos dos atentados de Paris, das investigações na Alemanha, na Bélgica, e vemos quão importante, por exemplo, foi através de um telemóvel que se chegou à pista de quase todos os indivíduos que participaram nos atentados de Paris. Funcionam como um meio de produção de prova. Não devemos ter pudor em relação à necessidade dos Estados se defenderem com as escutas telefónicas. Agora, as escutas telefónicas não devem ser feitas por um polícia da esquadra que resolveu acionar as escutas telefónicas, ou como era antigamente e funcionava antigamente, pôr-se uma cavilha extra no circuito telefónico dos telefones fixos e adicionar a essa cavilha um gravador. Portanto, deve haver legislação muito específica, muito cuidada, para que haja escutas telefónicas, nomeadamente que as escutas telefónicas sejam decretadas por um juiz. Portanto, o juiz, em face de um determinado processo, autoriza as escutas telefónicas. Não pode ser um qualquer funcionário que autoriza essas mesmas escutas. Tanto quanto eu sei, e quando foi enviada à Assembleia da República a proposta de Código Penal, também foi enviada à Assembleia da República uma alteração ao processo
ao Código de Processo Penal. Ao Código de Processo Penal. Que já contempla isto. Exatamente, contempla não só as escutas telefónicas, como também a ação dos agentes encobertos, nomeadamente que funcionam em relação a organizações criminosas, aquilo que vulgarmente uma pessoa chama de toupeira, ou seja, o indivíduo que é infiltrado numa determinada organização criminosa para daí obter elementos de facto que permitam incriminar essas mesmas organizações e os indivíduos que atuam no seio dessas organizações. Portanto, houve trabalho que foi feito na direção correta e, portanto, é com um grande espanto que vejo a lei das telecomunicações aparecer um artigo avulso que prevê as escutas telefónicas. José Jaime, queria ouvir a sua opinião. O Fernando estava aqui a tocar um ponto. Eu tive a ocasião de promover aqui alguns debates sobre a revisão do Código Penal e do Código de Processo Penal, que andaram durante muito tempo em paralelo, e eu recordo-me que esta era uma das grandes inovações da introdução disso no Código de Processo Penal, e mesmo o próprio processo legislativo era um processo um pouco mais abrangente. O Código de Processo Penal está na Assembleia da República e estranhamente, deu-se a dianteira a esta lei das telecomunicações e não se investiu no Código de Processo Penal, como se tem dito, ouvimos várias vezes juristas, faz falta para sustentar muitas das inovações que estão no Código Penal. Primeiro é preciso que fique claro que este apenas é um elemento dessa lei que nós estamos aqui a ver, há outros. E em relação a este ponto, as teleconexões, as comunicações de uma forma geral, em qualquer país são um elemento importante do ponto de vista de segurança. Um elemento de soberania. É um elemento extremamente importante, é um elemento estratégico, sensível, e, portanto, entende-se que a um certo nível possa haver alguma legislação que tenha esta componente de segurança. Mesmo em países como Estados Unidos, por questões de segurança, depois de 11 de setembro, houve inclusive o ato patriótico que introduziu medidas para que houvesse escutas, etc. Mas qual é o elemento problemático deste artigo? É que, num contexto democrático, por exemplo, nos Estados Unidos, o ato patriótico é um dispositivo para abordar uma questão excepcional e tinha prazo de validade. Portanto, ele foi sendo renovado e até que foi extinto este ano e foi substituído por um outro instrumento. Então, sobretudo no contexto dos ataques terroristas. Justamente, então, a diferença fundamental num contexto democrático é como é que você vai restringir direitos sem descurar da componente de segurança, ok? E não fazer com que as salvaguardas dos direitos individuais sejam removidas e ainda por cima de uma forma tão fluida como esta aqui, que não está claro que órgão, que entidade, o que dá espaço para muita arbitrariedade. Então, o ponto crítico aqui é essencialmente este. É preciso enquadrar este dispositivo no contexto de proteção dos direitos e fazer com que ele não possa ser usado de forma arbitrária. Agora, a mim chama a atenção este tipo de leis porque parece haver uma certa tendência legislativa nos últimos tempos, de um certo cariz autoritário. E áreas como essas, em que são técnicas, são estratégicas, normalmente acabam sendo assuntos que não se discutem. Agora, um artigo a vir desta forma, sem que tenha a devida contextualização para que finalidade ele tem, é preciso refletirmos em que medida é que se chegou a esta elaboração e com que intenção. Porque áreas técnicas como essas, normalmente só grupos específicos é que entendem desta área. E isto me leva a um outro ponto, sobre
o papel dos nossos representantes na Assembleia. Quais são os valores políticos que informam os nossos representantes? Como é que eles levam um projeto desta natureza? Eles mesmos não problematizam a sua essência restritiva das liberdades, sendo eles, portanto, produto deste sistema democrático e supostamente deveriam ter maior sensibilidade para defender os nossos direitos. Então, também aqui acho que é importante começarmos a problematizar o perfil democrático dos representantes que nós temos, porque a reação está a vir muito mais intensa e estruturada de fora do que dos nossos representantes. E isso, para mim, é muito crítico, sob o ponto de vista da qualidade e das credenciais democráticas dos nossos representantes. Até porque na democracia a liberdade é que é a regra, portanto, a restrição dessa liberdade é uma excepcionalidade. Não se pode banalizar a violação da privacidade dos cidadãos. Isso é uma situação excepcional e, sendo excepcional, exatamente é que temos que resguardá-la com a devida proteção. Muito bem, vamos avançar para outro ponto. Na última semana circulou uma notícia de que o INSS, a nível da cidade de Maputo, tinha descoberto 2.000 pensionistas fantasmas só em Maputo. Já me queria começar por ti. Nós já discutimos muitas vezes estes assuntos. Uma instituição que tem 2.000 pensionistas fantasmas. Bom, não sei se... Na cidade de Maputo. Só na cidade de Maputo. Não sei se os fantasmas são estes ou são os outros. E é sempre o INSS. Bom, olha, eu acho que nós temos que dar algum crédito a eles, porque ao menos eles, de forma proativa, encontraram-nos e tornaram-no público. Isso já é bom, isso já é bom. Mas, em qualquer sistema de pagamentos, de salários, pensões, indivíduos fantasmas é um problema básico, tanto na folha de salários, etc. Isto é básico. Agora, o que é crítico é que o INSS, sendo, portanto, um sistema que é sustentado pelas contribuições que depois é suposto pagar aos seus contribuintes, não tenha critérios de gestão, ou melhor, não tenha forma de gestão mais criteriosa. O crédito, é claro, como disse, vai pelo fato disso ter vindo depois de ter sido feita uma auditoria ao sistema. Isso já é bom. Mas aqui chama-me a atenção o fato de esse INSS ter um conjunto de problemas que é um histórico, que são históricos e parece que não há uma vontade clara de serem resolvidos. Já vimos vários deles, a questão da casa, de $1 milhão que não existia. Ainda houve o caso daquelas SMS para a ministra, que depois não soube se isso era fato ou não era fato. O ponto é que é uma instituição que deveria ser criteriosa do ponto de vista de gestão, porque lida com rendimentos de pessoas, lida com o futuro da sua remuneração. Exato. Mas, no entanto, ela, por mais que ela seja proativa em indicar as suas lacunas, não pode continuar a ter erros crassos dessa natureza, porque isto fragiliza o sistema em si. Então, penso que já era tempo, e isto leva-nos de volta ao ponto dos nossos representantes. Neste país, nós temos partidos trabalhistas até. Por que é que esses partidos não têm uma agenda política clara para seguir? Pegaram o INSS como a sua bandeira. O INSS já está-se a pôr a jeito para ser fiscalizado de forma sistemática há muito tempo. Mas ninguém neste país já pensou em prestar mais atenção a esta que é fundamental para os destinos dos trabalhadores. E, no entanto, ele tem erros recorrentes e ninguém faz nada.
uma comissão parlamentar há muito tempo devia ter ido ao INSS. A distância entre o INSS e o Parlamento é tão grande que não deve ultrapassar os 100 metros. E, portanto, não é pela distância que os deputados não vão à Assembleia, ao INSS, uma instituição que, de facto, se colapsar, eu acho que isso não acontece, seria um grande descalabro social no nosso país. São nossos dinheiros sendo geridos de uma forma... O INSS é uma das instituições que faz disparar as taxas de juro nos nossos bancos comerciais. O INSS contribui para o capital de vários bancos comerciais da nossa praça. O INSS contribui para a aquisição de vários projetos imobiliários da nossa praça. Mas, ao mesmo tempo que é anunciado estes 2.000 funcionários fantasmas, foi publicado o último relatório de contas do INSS, neste caso de 2013, e mais uma vez sem o famigerado no objection da parte da parte do auditor. Ou seja, eu acho que nunca vi umas contas do INSS em que o auditor se abstém ou acha que, portanto, todo o relatório de contas está conforme as regras de auditoria. Agora, mesmo esse relatório saiu a escopo e martelo, porque foi preciso... Exatamente. Não, porque há um elemento... Já vem com relatórios em atraso... Há um elemento de credibilidade que é muito importante. Como o Jeremias aqui enfatizou, é o nosso dinheiro que vai lá. Os trabalhadores são muito renitentes a tirar o dinheiro para... Ou seja, não tiram o dinheiro. O dinheiro é-lhes descontado na folha de salários, mas eu acho, se fosse por moto próprio, muitos trabalhadores não gostariam de ser descontados da Segurança Social. Porquê? Porque têm muitas desconfianças sobre a Segurança Social. Portanto, aliás, como se diz, a obrigação é clara em relação ao INSS. Agora, o benefício esse... Há todo o interesse de haver cada vez mais contribuições, até porque, inclusivamente, a base dos descontos e a base atuarial daquilo que constitui o bolo do INSS para pagar aos pensionistas é alvo de debate. Agora, em relação aos fantasmas, eu penso que o SISTAF, em relação ao aparelho de Estado, foi uma boa medida, mas isso não afetou o escândalo do Ministério da Educação, que, mesmo com o SISTAF, mesmo assim tinha funcionários fantasmas a quem pagava salários. E essas instituições têm mecanismos de auditoria que são vários, no entanto não funcionam, porque estão lá pessoas. O INSS resiste a informatizar os seus processos. Estamos no século XXI. Aliás, é uma das orientações do Ministério, acelerar a informatização do INSS. Mas é uma instituição com 20 anos que surge, portanto, numa fase que já havia algum grau de informatização. Portanto, não faz sentido que ela tenha nascido já com esta lacuna e persista em manter. Num determinado momento, até o próprio sistema de informatização foi alvo de um processo de corrupção, de um dos concursos de procurement, exatamente para informatizar o INSS. Muito bem, agradecer a vossa presença, vamos terminar por aqui. Vamos marcar já novo encontro para o próximo domingo aqui neste mesmo espaço. Assim que nos acompanhou, todos os domingos pode nos ver na STV Notícia a partir das 18h30 e aqui na STV a partir das 21h30, sensivelmente. Boa noite, uma boa semana de trabalho, até a próxima semana.